Olá, eu sou Eliane Maria e esse é mais um episódio do transtorno de personalidade narcisista. E hoje a coisa tá boa. Hoje a gente vai falar sobre mães narcisistas. Então se prepara que temos assunto. Muito se fala sobre mães narcisistas, né? Porém pouco se conhece, se confunde muito mães egocêntricas, mães autoritárias com mães narcisistas. Então por isso eu preparei um material bem detalhado, com características bem detalhadas para que quem tem alguma dúvida ou alguém que queira comparar, né? A minha mãe é narcisista, ou a mãe de um amigo, ou enfim, tem a maior quantidade de características possíveis, porque é muito complicado, né, você fazer, por mais que o diagnóstico precisa obrigatoriamente ser feito por um profissional. É importante que a gente saiba como direcionar isso, se a gente está vivendo isso, né? É muito mais fácil a gente reconhecer quando a gente tem conhecimento de causa. Então, por mais que eu tenha convivido com uma pessoa que eu acredito que tenha sido narcisista, ou que seja narcisista até hoje, eu não convivo mais, mas eu convivi, então eu não posso dizer, porque a pessoa não tem um diagnóstico, porém, depois de tudo que eu estudei, depois de tudo que se passou na minha vida, eu acredito que sim, não era minha mãe. Então, não convivi com uma mãe narcisista, mas eu tive um quadro de uma pessoa assim na minha vida e eu aprendi a reconhecer algumas coisas. Então, hoje a gente vai falar sobre mães narcisistas e o quanto elas podem ser prejudiciais para os seus filhos e para suas famílias, tá? Não porque elas querem ser assim. É um transtorno, né? Como a gente já vem falando em todos os nossos episódios, tá? Então, da onde que a mãe narcisista tira isso, né? Isso é da personalidade dela, um transtorno, na verdade, da personalidade dela, onde ela acredita de que o amor de mãe é o maior do mundo e que ela fará sempre o que for melhor para o filho. Nem sempre é um fato o que a mãe narcisista acredita. Ela acredita nisso, mas ela nem sempre faz isso, tá? Em muitos casos, as mães narcisistas acabam sufocando os filhos e tornando essa relação muito difícil, principalmente com as filhas, e a gente vai falar isso mais pra frente. E a consequência disso são muitos traumas que podem ter reflexo na vida adulta, muitas vezes têm reflexo na vida adulta, tá? Traumas que precisam ir realmente para a cadeira do psicólogo, para a cadeira do terapeuta para poder ser tratado. Então agora eu vou falar algumas características, eu procurei abranger a maior quantidade de características possíveis, justamente pelo motivo que eu já falei para vocês, para ficar mais fácil para vocês diagnosticarem, entre aspas, internamente na família de cada um. Isso não quer dizer que isso é uma verdade absoluta, tá? Que são fontes dos meus estudos e da minha curiosidade. E também não quer dizer que eu abrangi, que eu consegui abordar todos. O áudio vai ficar um pouquinho longo, mas vamos lá, que isso aqui é, né, uma utilidade pública. Então, uma das características da mãe narcisista, ela é abusiva, porque ela acredita que o título de mãe lhe dá imunidade e direitos especiais. Ela abusa da filha. De novo, eu reforço a filha, porque mais lá na frente a gente vai falar sobre isso. Ela abusa da filha psicológica, verbal e emocionalmente, para se engrandecer, para se auto-vangloriar, porque ela é incapaz de amar e aceitar a si mesma, tá? A mãe narcisista manipula a filha através do seu amor incondicional. Então a filha tem um amor incondicional pela mãe, muitas vezes desde muito pequenininha, ela não faz ideia do que está acontecendo. Então, de novo aqui, a baixa estima do narcisista, na mãe narcisista, ele assim salta aos olhos. A mãe narcisista costuma ser a dona da verdade, tá? Tudo que a mãe narcisista alega a respeito de si mesma, dos outros e do mundo, ela defende como uma verdade absoluta e ninguém pode questionar. Ela tem problemas de identidade. Como o narcisista praticamente não tem essência, ele está sempre atrás de estímulos externos para compensar sua falta de conteúdo.
E com a mãe narcisista não é diferente. Ela tende a se espelhar no estilo, nas atitudes e no comportamento dos outros, principalmente das filhas. Quando essas refletem as ideias da mãe como as suas referências que de repente ela não conseguiu viver, né? Como a beleza, como o status, como uma posição profissional ou financeira, como a popularidade. Então, por isso que muitas vezes acontecem embates muito grandes entre mães e filhas que as pessoas não entendem do porquê que a mãe e a filha estão competindo, porque possivelmente a mãe é uma mãe narcisista, tá? Ela possui uma autoestima muito frágil, né? Então isso aqui não é novidade para ninguém, que o narcisista não tem autoestima. E no caso da mãe narcisista, ela é muito frágil e com isso ela se magoa muito fácil, né? Então a mãe narcisista acredita em valores só de fora para dentro, exclusivamente através da conquista, de aparência física, de talentos, por exemplo, assim, um talento muito especial, que ela acredita que ela vai ser aceita só por causa daquilo. Um exemplo, que ela só vai ser aceita ou amada se ela souber cozinhar bem, por exemplo, né? Não basta simplesmente ela ser a mãe, uma mãe amorosa, uma mãe presente, uma mãe carinhosa. Ela precisa dar alguma coisa. Na cabeça dela funciona assim. E se você não demonstrar para ela, não ser muito claro quando você vai falar isso com a mãe narcisista, ela se magoa porque ela se sente rejeitada. A mãe narcisista tem zero empatia, e isso, de novo, é um traço da personalidade, né? Que é a característica mais marcante mesmo do perfil narcisista, da mãe narcisista principalmente. Elas são incapazes de se identificarem com o sofrimento do filho de forma genuína, né? Ela até tenta, ela se esforça absurdamente, mas ela não consegue, né? Como elas são egoístas e egocêntricas, elas se recusam a reconhecer quando alguém precisa de ajuda ou apoio, seja de que tipo de apoio seja emocional, seja espiritual, seja financeiro, enfim. Se for financeiro, ela até dá um dinheiro, muito dificilmente, mas fora isso ela não consegue. Ela tem um distanciamento emocional muito grande, que ela não consegue, né? Ela não consegue expressar nenhum tipo de sentimento. Por mais que ela tente, ela não consegue. Então ela fica longe por N motivos, né? Ela se afasta. Ela é muito perfeccionista. Por quê? Porque na cabeça dela, né? Funciona assim, que tudo que o narcisista faz é perfeito. Que, obviamente, que as pessoas não veem dessa forma, mas na cabeça deles e no mundo deles é perfeito. Então, e isso de novo, né, com problemas de identidade, de autoestima muito frágil, o narcisista precisa ser bajulado constantemente. Então, como na cabeça dele tudo que ele faz é perfeito, ele precisa que os filhos, ou melhor, a mãe, né, precisa que os filhos a elogiem muito e tenham uma gratidão profunda por ela, por tudo que ela está fazendo, porque afinal de contas ela está fazendo tudo muito perfeito, né? As mães narcisistas geralmente elas têm famílias disfuncionais, completamente disfuncionais, tá? E isso já é uma coisa que os narcisistas eles já veem, né? Eles provêm de famílias disfuncionais, né? Geralmente com um pai tóxico, um pai agressivo, uma família que já é totalmente, talvez com vícios, né, de drogas, de álcool, de jogatina, enfim, possivelmente um narcisista vem assim. Então ele já vem com uma ideia de família completamente diferente, né? Então na cabeça dele, ele funciona que ele é praticamente impossível ele ter uma vida harmoniosa na família dele, né? E quando a mãe é narcisista, isso é impossível, né? Sob a influência de uma mãe narcisista, é impossível você ter uma família harmoniosa, porque ela manipula tudo e todos à sua volta para que lhe sirvam os seus próprios interesses. E a união entre as pessoas da família fica totalmente comprometida. A mãe narcisista ela faz um leilão emocional para favorecer o filho de ouro, que nós vamos falar na sequência quem é o filho de ouro. E com isso ela cria um problema muito grande com os demais filhos ou
com o pai ou com qualquer outra pessoa da família, no caso desse filho ser um filho único. Ela vive relacionamentos disfuncionais, né? A mãe narcisista, além da família disfuncional que ela tem, ela, no caso de um divórcio, ou no caso de um segundo casamento, ou de um namoro, que seja, né, o que for, ou mesmo nos relacionamentos de trabalho, ela costuma ter relacionamentos disfuncionais, porque ela é uma pessoa disfuncional por conta do ego, do perfeccionismo e de tudo que a cerca, né? Da chantagem emocional que ela faz com as pessoas e mentiras, enfim, é muito difícil conviver com uma mãe assim, ou com uma pessoa assim, no caso, né? Ela vive de aparências. Então, para compensar a autoestima muito frágil que ela tem, o desconforto emocional e a falta de identidade, autenticidade, naturalidade, autoconfiança, a mãe narcisista costuma exibir um esmero e uma preocupação exagerados com a aparência física, né? Ela precisa mostrar por fora o que ela não tem por dentro. Ela capricha demais no visual ou na aparência física para desviar a falta que ela tem dentro, né? Então, lá a gente lembra de uma outra frase muito célebre da psicologia que diz que todo excesso esconde uma falta, né? Então aqui cabe muito bem. A mãe narcisista, ela tem um visual impecável, um externo impecável para esconder o que ela não tem internamente. Ela não hesita e não pensa duas vezes em provocar discussões e brigas. Por quê? Porque se ela provocar uma discussão e briga, principalmente entre os filhos, ela consegue sair de boazinha se ela entrar nessa briga e conseguir ou defender. Não que ela vai apaziguar, ela está querendo tirar vantagem de alguma coisa. Então ela não hesita em nenhum momento em provocar uma briga, uma discussão dentro da família. Ela não assume nenhum tipo de responsabilidade, jamais ela vai admitir que ela foi o pivô ou que ela provocou algum tipo de discussão, e ela não vai admitir nenhum tipo de culpa, tá? Ela não admite, por mais que fique provado ou comprovado diante de todos que ela foi a causa de alguma desavença, a causa de algum problema dentro da família, ou que mesmo que a sua família é disfuncional, ela jamais vai admitir isso. Por quê? Porque ela não se dá conta da influência maligna e egoísta que ela exerce sobre as pessoas. Como eu falei ali atrás, a mãe narcisista acredita que tudo que ela faz é perfeito. Então jamais ela vai admitir responsabilidade ou culpa. E, consequentemente, ela não pede desculpas, porque ela é a dona da verdade. E ela acredita que nada do que acontece de forma ruim à sua volta é culpa dela, né? A mãe narcisista nunca admite quando trata os outros de maneira errada ou trata os outros mal, né? Mesmo quando ela tem plena consciência do seu comportamento abusivo, ela não pede desculpas. Isso pode ficar claro para ela, no íntimo dela ela pode admitir, mas ela não externa, ela não verbaliza desculpas jamais. Ela não cumpre o que ela promete, ela vai te prometer alguma coisa para barganhar, para ter alguma coisa em troca, mas ela não vai cumprir. Possivelmente ela não vai cumprir, principalmente se você já fez a sua parte. No caso, se ela barganhou alguma coisa da parte do filho e conseguiu, ela não vai cumprir a parte dela. Ela monopoliza recursos financeiros, então ela não hesita, a mãe narcisista, ela não hesita em lidar com bens que não pertençam a ela, ou exclusivamente a ela. Por exemplo, se ela recebe uma herança que ela precisa dividir com os filhos, ela age como se fosse tudo dela, né? Ela se recusa a participar das decisões, de como vão ser feitos investimentos ou qualquer outra coisa, porque ela acredita que é dela, né? Ou melhor, que ela vai aplicar aquilo da melhor forma e que ela não precisa de opinião e de participação de ninguém, e ainda mais que as pessoas precisam estar gratas a ela por isso, porque ela é boa demais no que ela faz. Ela é egoísta, que isso não é egoísta e egocêntrica, isso também é o pacote aí do narcisista, né? Então, no caso da mãe narcisista,
não seria diferente. Ela sente muita vergonha, né? Por que ela sente vergonha? Apesar de ela não demonstrar, mas para ela sente muita vergonha se ela reconhecer que ela tem defeitos ou fraquezas. Então, por isso que ela se mantém tão firme no pedestal de ser perfeita e de fazer tudo perfeito, porque ela não pode admitir nenhuma fraqueza e nenhum defeito por causa da vergonha, que ela não sabe lidar com isso. Lavagem cerebral. O que é isso? O que a gente recebe, ou melhor, o que um filho de uma mãe narcisista recebe não é educação, é uma lavagem cerebral. Por que isso? Para aceitar todas as atitudes e os comportamentos irracionais da mãe, né, da mãe narcisista. Ela convence durante anos de persuasão os filhos de que o que ela está fazendo é o melhor para ele, né? Ela condiciona os filhos e até os parceiros amorosos a acreditarem nas mentiras que ela conta, no suposto mérito que ela tem do seu comportamento abusivo, e aí ela já argumenta que na verdade não foi abusivo, que na verdade ela teve muita persistência, muita determinação, e que eles precisam reconhecer isso, que ela não está sendo reconhecida, e no fim ela consegue sair como vítima da história. Isso é muito, muito comum das mães narcisistas, tá? A prática de bullying com uma mãe narcisista é muito comum, tá? Isso através de agressão verbal, até de agressão física. Hoje está muito menos, né, por causa dos conselhos tutelares aí e tudo, mas também tem ainda muita coisa de bullying por parte da mãe narcisista por agressão física, né? Ela vive fazendo comentários desagradáveis, disfarçados de conselhos, né, de mãe dedicada para envergonhar e humilhar, principalmente a filha, né? Então é aquela coisa, né? Faz um elogio, mas por trás daquele elogio tem uma crítica muito forte que a menina já percebe, né? Então, tua maquiagem tá bonita, mas tá parecendo uma prostituta, né? Ou então, esse vestido, o vestido é muito bonito, mas você com ele ficou muito gorda. Então, essas coisas, e ela não tem nenhum escrúpulo com isso, né? Ela não tem nenhum tipo de escrúpulo em fazer esse tipo de bullying com a filha. Exibe um comportamento muito infantil, né? Então elas não evoluem com o passar do tempo. Elas seguem a vida, como diz, estão caindo de velhas com aqueles mesmos comportamentos de criança teimosa ou de adolescente insegura, né? Em vez de defender os seus argumentos de forma racional, adulta, centrada, elas usam de intimidação, de discussão, de briga, de chantagem emocional para convencer os outros a fazerem o que ela quer, né? A atenderem a todos os seus desejos e as suas vontades. A mãe narcisista sofre de depressão. É uma característica também marcante do perfil da mãe narcisista. Mesmo quando ela exibe, né, emana um ar de superioridade e controle por fora, por dentro, a mãe narcisista carrega uma ferida aberta muito grande na sua autoestima. E isso a leva à autorrejeição e a outros sentimentos que a levam à depressão. Então, as mães narcisistas têm uma tendência muito grande a serem depressivas. Elas mentem descaradamente, tá? Para conseguir o que elas querem e para se manter no centro das atenções, elas não hesitam, hesitam em mentir para conseguir o que elas querem, né? Mentem para se esquivar de responsabilidade, para se proteger, para se autopreservar, enfim, para alcançar os seus objetivos. Elas não medem o tanto de mentiras que elas precisam para isso. Negligência afetiva.
A mãe narcisista não é nem um pouco carinhosa. Então, com isso, a negligência afetiva é um marco ali nos relacionamentos entre mãe e filhos, né? Por ter zero empatia, raramente ela trata a filha de forma afetuosa. Mesmo que ela veja que a filha está triste, descontente, com algum tipo de problema, ela não consegue, né, afagar, chegar perto, dar um colo, como geralmente as filhas, principalmente as filhas, querem da mãe. Ela não consegue fazer isso. Ela dá presentes, dá muitos presentes esquisitos, ou melhor, quando ela dá presente, esses presentes são esquisitos, né? Então, receber um presente de uma mãe narcisista é quase que surreal. Como ela não reconhece a individualidade, e tampouco ela demonstra um mínimo de interesse nos outros, principalmente nas suas filhas, a percepção que ela tem dos gostos e experiências das filhas é completamente desconectada da realidade. Então, é muito comum das filhas de mães narcisistas receberem de presente uma coisa totalmente alheia do que elas gostariam, mas do que a mãe gostaria. É muito, muito comum as mães comprarem do tamanho que ela veste e não da filha, do estilo que ela gosta e não da filha, da cor preferida dela e não da filha, né? Enfim, os presentes geralmente não correspondem a algo que a filha gostaria de ganhar, né? E isso ela talvez não faça nem propositalmente, talvez ela faça isso inconscientemente, mas é do perfil da mãe narcisista fazer isso. Ela tem uma oscilação de humor muito grande, tá? Então também isso é uma característica forte dos narcisistas, porque eles são facilmente influenciados por sentimentos diversos, assim, por sentimentos antagônicos, que se divergem, que se batem de frente, né? Então, como quase tudo tem o poder de afetar a mãe narcisista de forma negativa, no minuto ela tá super bem e no minuto seguinte ela já tá surtando, né? Então, como ela não sabe trabalhar suas emoções de uma forma adulta e de uma forma madura, ela tá sempre extravasando a insatisfação que ela sente nos outros, né? E geralmente são nos filhos que são os que estão mais próximos dela. A mãe narcisista é muito invejosa e essa também é uma característica muito forte do perfil das mães narcisistas, né? Como ela está sempre se comparando com os outros para se sentir bem a respeito de si mesma e para se auto-valorizar e porque ela precisa disso, ela morre de raiva quando as filhas principalmente se destacam mais que ela. Quando se identifica mais no caso, quando as outras pessoas se identificam mais com algum projeto, com alguma coisa que as filhas tenham feito e ela não participou disso, ela tá fora, então ela tem muita inveja, né? É muito interesseira. Então, a mãe narcisista, quando ela quer alguma coisa dos filhos, ela trata de maneira muito atípica. Ela chega até a tratar com consideração e respeito. Ela não consegue demonstrar afeto, mas ela chega a tratar com consideração e respeito, né? Então, quando ela quer que uma filha empreste ou faça algo para ela é carinhosa e até afetuosa, mas ela não consegue demonstrar nenhum tipo de sentimento verdadeiro, mas ela faz, né? E aí, no caso dos filhos os filhos que não conhecem acabam se iludindo e achando que a mãe está sendo só amorosa, mas as filhas, no caso, que já conhecem, sabem que ela está querendo realmente alguma coisa. Ela sabota a felicidade dos outros, né? Então, a mãe narcisista vive minando o entusiasmo e a alegria das pessoas à sua volta, porque ela não tolera não ser o centro das atenções, né? Como ela é invejosa, ela não atura ver a alegria dos outros, principalmente a alegria das filhas, quando ela não está satisfeita com a vida dela, enfim, né? Então, porque ela não está feliz, por que as filhas dela vão estar, né? Então, ela não admite e ela vai fazer alguma coisa para dar errado aquilo. Ela não se importa, né? Ela quer que as filhas estejam sempre abaixo dela e nunca no andar de cima no quesito realização e felicidade. A mãe narcisista guarda muito rancor,
né? Quando você magoa uma mãe narcisista, esse erro, essa mágoa, ela fica registrada na sua memória e ela não deixa nenhum deslize passar em branco, né? Então, e aquilo vai ficar registrado ali. Cada vez que uma filha se recusar de atender às suas vontades ou a acusar de atingir, de agir de uma forma imprópria, ou apontar dedo, falando qualquer coisa para ela, aquilo vai ficar registrado e ela vai usar isso contra a filha, com certeza. Em contrapartida, ela tem uma memória muito fraca quando se trata de enxergar os sucessos, e os sucessos, as conquistas, as qualidades, principalmente das filhas, né? E se essas qualidades, essas conquistas e esse sucesso a ameaçarem de alguma forma. Então, isso ela vai fazer questão de não perceber, de não comentar e de apagar, de anular e fazer até com que as pessoas não saibam disso, porque afinal de contas, como que a filha dela vai se sobressair mais que ela, né? Ela tem um problema muito grande de intimidade, né? Então, e essa é uma característica também marcante do perfil da mãe narcisista. Como ela é intolerante demais e se recusa a aceitar a própria humanidade, né, ela não tem sentimentos, ela cria uma barreira entre os seus sentimentos e quem ela realmente é. Então ela está sempre agindo em total dissonância, em total discordância com o que ela pensa e o que ela sente. E ela se comporta de forma falsa e pretensiosa. Ela mascara suas verdadeiras emoções. E essa tendência à autorrejeição pessoal que ela tem e emocional torna impossível criar uma conexão genuína e saudável, né, dela com as outras pessoas, no caso, seja dela com as filhas, ou seja, o relacionamento da natureza que for. Ela não consegue criar intimidade com as pessoas porque ela não tem transparência nos relacionamentos. Ela não consegue. E ela se odeia, né? Um dos maiores mitos que envolvem o narcisismo é que eles se amam, né, de forma exagerada, né, tem um mito do Narciso lá no espelho, mas na verdade os narcisistas eles não se amam, eles se odeiam, porque eles não gostam do que eles veem, apesar de eles não admitirem, eles têm uma baixa autoestima e eles queriam ser qualquer uma outra pessoa menos eles. Então isso é se a gente puder resumir todas as características, né, da mãe narcisista ou do próprio narcisista, o se odiar é uma que meio que completaria tudo, porque quando você se odeia, você odeia o mundo à sua volta, você não aceita nada. Ela tem problemas de relacionamento no trabalho e tem problemas de relacionamento amoroso. Com tudo isso que a gente já falou aqui, é impossível se relacionar, e até porque a gente acabou de falar que ela não consegue criar nenhum tipo de intimidade, então ela é uma péssima colega de trabalho, ela não tem nenhum tipo de espírito de equipe, num cargo de chefia, ela pode ser exploradora, insensível, não dá crédito ao trabalho de ninguém, até rouba as ideias dos outros para subir, se for o caso. Além de tratar os empregados, quando tem algum serviçal e alguma coisa, de uma maneira muito dando demérito, né, desmerecedora para aquela função, achando que aquela pessoa é menos porque ela faz aquilo. A mãe narcisista, ela está sempre reclamando de um ou de outro no trabalho, ou de um problema, ela reclama de um para o outro, de outro para um, porque ninguém faz nada como ela faz, porque ela é perfeita, né? E com isso ninguém consegue suportar. E um relacionamento amoroso com um narcisista ou com uma mãe narcisista, né, é uma das maiores decepções da vida de alguém. Então, quem já teve um narcisista que passou pela sua vida,
A comparação que a gente pode usar é que foi atropelado por um trator, né? Então é muito difícil. O charme, a autoconfiança, que no princípio são muito atraentes, né? Atraem aquele jeito charmoso, envolvente, sedutor. Depois, quando a máscara cai, a pessoa se torna um manipulador. Ele mostra que ele é um manipulador e um egoísta, né? Então, por essa razão e por outras, os relacionamentos com mães narcisistas ou qualquer narcisista que seja, não costumam durar muito. Ou quando duram, né? Às vezes até duram. No meu caso, duram muito. É porque a outra pessoa se anula na vida, né, do narcisista. Então, ter um relacionamento ter um relacionamento altamente tóxico. É muito difícil porque a outra pessoa se anula completamente e não tem como ser diferente, tá? Não tem como ser diferente. Para durar, ou não dura, ou para durar, uma das duas pessoas tem que se anular e essa pessoa não vai ser um narcisista com certeza. A mãe narcisista, ela é passivo-agressiva. E isso é uma característica também marcante do perfil da mãe narcisista. E o que é ser passivo-agressiva, né? Ela usa de comentários indiretos e maliciosos, como a ironia, como o sarcasmo, para destilar o seu veneno. O seu discurso é repleto de duplos sentidos, assim, né? Tendendo sempre a desmoralizar a filha, a diminuir a filha, aquele famoso bullying lá, né? Então é uma das suas ferramentas uma das ferramentas de abuso psicológicos mais eficientes da mãe narcisista, porque mascara as suas verdadeiras motivações, né? Então ela tá diminuindo a filha, ela tá agredindo a filha, ela tá fazendo, né, um bullying com a filha, porém, né, nessa forma passivo-agressiva, ela ironiza, né, ela disfarça e às vezes as pessoas não percebem, né? É claro que a filha vai perceber, mas às vezes nem todo mundo que está à volta consegue perceber isso, né? A mãe narcisista, ela é muito vingativa, tá? Ela é muito vingativa. Então, quem contraria ou quem faz qualquer coisa contra uma mãe narcisista vai pagar com certeza. A filha da mãe narcisista que se atreve a se recusar ao papel de coadjuvante na vida da própria mãe, ela vai pagar por isso, né? Ela vai... de alguma forma ela vai sofrer as consequências, né? E a mãe sempre vai dizer que ela sempre fez o melhor que ela pôde e que ninguém pode julgá-la por conta disso. Agora ela pode julgar e ela pode se vingar porque ela é a mãe. De novo, ela se esconde atrás da capa dos superpoderes que a mãe lhe dá na cabeça dela. Resumidamente, então, a gente falou aí de algumas características do perfil da mãe narcisista e agora a gente vai falar um pouquinho, para fechar, da maldição do filho dourado ou do filho de ouro, né? Quem já estudou um pouquinho sobre mães narcisistas ou quem já ouviu falar sobre mães narcisistas também já ouviu falar sobre o filho de ouro ou filho dourado, que é aquele filho escolhido da mãe narcisista como favorito. Né, é aquela criança, né, ou adolescente, enfim, considerada a melhor de todas e por isso ela é a protegida, ela é a favorecida e ela é usada frequentemente como um instrumento de barganha entre os outros irmãos, né, quando acontece isso. Em alguns casos, né, em algumas famílias, é muito fácil você olhar e ver quem que é a criança dourada ou filho dourado. Em outros casos, é um processo que não é tão óbvio assim, é um pouco mais velado isso, né? Mas, e ainda há uma terceira opção,
que o papel da criança dourada ou do filho de ouro, ele não é fixo. No caso de uma mãe narcisista que tem 3 filhos, por exemplo, ela pode ter uma filha que ela persegue e ter 2 filhos dourados, por exemplo, 2 filhos de ouro. Geralmente o filho de ouro é um menino, tá? Porque aí a mãe não vai competir com ele, não vai ter a competição, né? Não vai ter o espelhamento de todas as suas fraquezas, porque é um menino. Geralmente a filha perseguida da mãe narcisista é uma menina, mas no caso de 3 filhos, onde ela tem uma perseguida, ela pode ter os outros 2, aonde ela vai trocando, né? O filho dourado de uma semana é um, outra semana é outro. No caso, essa criança ela não é fixa, né? Fica passando de um filho para o outro de acordo com as conveniências da mãe narcisista, porque tudo depende do interesse do momento. Então tudo depende do que ela quer barganhar, do que ela precisa barganhar, de que troca e do que ela precisa, né? Então ela pode oscilar entre escolher um filho dourado ou outro, mas o filho perseguido vai ser sempre, no caso a filha perseguida vai ser sempre a filha perseguida, nunca vai ser a de ouro. A maldição do filho dourado, o que é isso? Quem olha de fora acha que o filho dourado ele é privilegiado, né? Porque ele tá ali, então, apesar de ter aquela mãe doente, aquela mãe com um transtorno de personalidade muito forte, ele é o protegido. Só que, na verdade, sem perceber, a criança de ouro paga um preço altíssimo pelo favoritismo da mãe. Né? Normalmente o filho de ouro tende a ser um menino, como eu falei, né? Tende a ser o filho do sexo masculino, que psicologicamente falando, essa escolha é associada ao autodesprezo da mãe narcisista pela filha mulher, por causa da competição, visto que a filha é uma extensão dela mesma e funciona como um espelho refletor da sua própria imagem. É tratada com o mesmo repúdio e ódio que a mãe narcisista cultiva pela sua própria imagem. Então, aqui o espelho é a melhor definição, né, para essa situação. Se a mãe narcisista fosse capaz de amar de se amar e de aceitar a si mesma, ela conseguiria reconhecer a filha como um indivíduo e uma entidade independente. Aquilo não ia afetar a ela, né? Ou se ela conseguisse pelo menos amar os filhos, ela ia conseguir enxergar aqueles filhos como seres independentes e não odiar como ela odeia a ela mesma, né? E essa tendência não seria tão absurdamente predominante no relacionamento das mães narcisistas. E para fechar então aqui o porquê que a predileção, né, do filho de ouro não é boa, porque o filho de ouro paga um preço altíssimo pelo favoritismo da mãe narcisista. Enquanto que o abuso e o efeito tóxico da mãe narcisista são muito fortes e evidentes nos outros filhos, o filho de ouro, a predileção do filho de ouro pela mãe narcisista é vista por todos como se fosse uma coisa benéfica, mas ela vem disfarçada, porque ela vem disfarçada de amor materno, né? As pessoas olham e falam, nossa, mas aquela mãe gosta mais daquele filho do que dos outros, ou ela gosta daquele filho e não gosta dos outros. Só que na verdade, a mãe narcisista ela não se importa com nenhum dos filhos igualmente. Por mais que ela tenha aquele filho de ouro, e quando ela parece se comportar como mãe com aquele filho, na verdade ela está ela tem aquele filho, como eu já falei, ela usa aquele sentimento, aquele amor, ou aquele falso amor, aquele falso sentimento por aquele filho para diminuir os outros, para dizer que ela sim é capaz de amar, ama aquele porque ele é melhor do que os outros, mas em contrapartida, o preço que ele paga é muito alto, porque a expectativa dele é muito grande e em qualquer momento ela pode simplesmente, como punição para aquele filho, deixar de amá-lo sem a menor dor na consciência, tá? Então, a mãe narcisista, ela não consegue ter uma interferência saudável na vida de nenhum dos seus filhos, seja do filho de ouro ou seja dos filhos, no caso das filhas, que ela persegue, entre aspas, tá?
Pessoal, falei bastante, quase 40 minutos, mas resumidamente, e muito resumidamente mesmo, isso é o perfil de uma mãe narcisista, tá? Então aqui dá pra gente ter uma visão bem legal e bem geral de que é uma mãe narcisista. Tem muito material, tem muito livro, tem muita coisa aí na internet que dá para ler, que dá para pesquisar, mas de tudo que eu li, de tudo que eu vi, isso é um resumo, né, bem fundamentado para vocês conseguirem ter um pouquinho de bagagem do que é uma mãe narcisista, né, e como que um filho, como que é uma família e como que é um filho de uma mãe narcisista, que barra, que difícil que é a situação, tá? Voltamos provavelmente com mais algum episódio falando ainda sobre chefe narcisista, sobre alguma outra coisa, mas sobre mãe narcisista era isso que eu queria falar hoje. Obrigada por me ouvirem e até o próximo.